Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jornada da Mudança. Eu sou Glória Santos e neste espaço falamos sobre transformação pessoal, autoconhecimento e as grandes mudanças que nos ajudam a evoluir. Os meus convidados vão sendo de diferentes áreas e é aí que está a nossa riqueza ao levarmos até vocês, ouvintes, diferentes histórias, diversas realidades. É claro que se me estás a ouvir na versão áudio, em podcast, não te esqueças que existe um videocast e que podes assistir tanto no YouTube como no jornal O Cidadão, que podes e deves visitar em ocidadão.pt. Eu hoje tenho aqui mais um convidado que, para além de ter um carinho muito grande pela família, eu tenho uma consideração por ele adicional, porque me ajudou imenso a trabalhar e a tratar de um grave problema de saúde que eu tinha e acima de tudo, criou-se depois entre nós uma grande amizade e eu sei que é uma pessoa com uma data de experiências, com uma data de mudanças e é importante realmente que os ouvintes vejam e ouçam da parte daqui do professor Francisco. Eu chamo-lhe professor Francisco sempre foi, porque ele, eu vou só contar aqui, eu tive um problema grave nas costas e o meu médico, eu não podia, eu estava a tomar uma medicação muito forte e depois procurei outro parecer e o médico disse-me a mim que eu tinha que deixar a medicação porque estava a dar cabo de mim, eu só podia tomar aspirina e Benuron. E depois tinha que fazer outra coisa, era ir para a natação. E eu disse-lhe, ele tínhamos dois problemas, porque não sabia nadar e tinha medo da água. E ele disse assim, mas com uma simplicidade, temos duas soluções, vai aprender a nadar e vai perder o medo da água. Eu sinceramente, digo-vos uma coisa, fiquei tão assustada, mas passado 8 dias, mais ou menos, tomei a iniciativa e fui-me inscrever no ginásio. E foi aí que depois eu, claro que não ia para as aulas com os miúdos, não é? Que eu conheci aqui o meu convidado, Francisco Estevão. Cada jornada começa com o primeiro passo. Esta é a jornada da mudança, guiada por propósito e esperança. Com Glória Santos vamos construir histórias que inspiram, caminhos a abrir. Francisco, muito obrigada, estás aqui, teres aceito o meu convite, porque eu quero levar outras experiências, quero levar outras profissões, porque a vida é um conjunto de coisas que nos está a acontecer e muitas mudanças, e tu és uma experiência diferente. Eu sou logo uma mudança, saí da piscina e já estou aqui num cenário de... Não, atenção, ouvintes, vou dizer uma coisa. Ao fim de 15 dias, eu estava a apanhar pedras no fundo da piscina. Não, atenção! O mais giro era os vídeos finais, os vídeos que nós fazíamos de piscinas e piscinas e piscinas, ou seja, muitos metros de piscina, a Glória a nadar em diferentes estilos. E que os seus filhos, lembro-me que não se acreditavam que era você que estava a nadar. Exatamente, foi. E além disso, foi como ao Francisco, só que o Francisco é uma pessoa... E ele vai explicar, que eu também vou fazer aqui algumas questões. O Francisco é de uma exigência e de uma rigidez a nível quando está... tem um compromisso de tal forma, quando o assume, e ele assumiu isso comigo. E essa vantagem que eu tenho, e vou dizer, ouvintes, é que eles, além de mim, eu sei que ajudou a outras pessoas a curarem-se, ou seja, a saírem de uma cirurgia, ou seja, sim. A libertarem-se de uma cirurgia. Claro. E pessoas já com alguma idade. Sim. Portanto, isto é a experiência que fala. Não estou a falar por aquilo que o outro disse, estou a falar pela experiência.
Francisco, olha, muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. E eu, acima de tudo, a minha ideia de trazer até aqui é que eu sei que tu tens uma vida cheia, e eu queria que dissesses, e vou fazer esta primeira pergunta, quem é que é o Francisco Estevão? Claro. Para além de ser pai de 2 filhos lindos. Claro. Portanto, é isso que realmente... agora, eu quero que te digas Sim. quem és. Sim. E depois vamos falar um bocadinho Sim. da tua vida e das mudanças que a tua vida teve. Sim. E a evolução que teve. Muito bem, eu sou o Francisco Estevão, professor de natação da Glória em tempos, portanto sou Francisco Estevão formado, tenho 2 formações, uma em gestão de marketing e outra em exercício e saúde. Portanto, licenciei-me em Ciências de Desporto, sempre foi aquilo que eu quis, era ser professor de Educação Física, na altura ginástica, sempre estive ligado ao exercício, desde jovem que fui praticante de desporto federado, portanto o desporto sempre foi algo que estava na minha consciência. Na altura tentei entrar logo na faculdade de desporto, só que tive lá um problema técnico naquela altura com um professor, ele acho que não gostou muito de mim, então tive que ir para a gestão de marketing, mas que foi uma licenciatura que também gostei muito, mas que sabia sempre que queria envergar pela parte do desporto. E assim foi, licenciei-me, comecei logo a dar aulas na altura em ginásios, piscinas municipais, dava todo tipo de aulas ligadas ao exercício, e obviamente que a água sempre tive um carinho especial por ela, por viver e ser nascido junto ao mar, numa praia, em que ir para a praia para mim é algo maravilhoso, portanto a água para mim está sempre conectada, e percebi que o exercício na água, numa fase ainda muito pós-licenciatura, percebi que a água tinha uma oferta de atividades aquáticas que me apaixonou. E percebi que havia poucas referências naquela área de intervenção, ou seja, claro que a natação é sempre prescrita pelo médico, seja o bebê quando nasce, o médico aconselha a fazer exercício, neste caso os bebés irem para a água devido ao desenvolvimento motor, a parte cognitiva é super importante, e também o médico prescreve muito quando as pessoas estão com dores de costas, com dores particularmente dores de costas é algo que aparece muito, exatamente, e que as pessoas dentro da água, devido às propriedades da água, têm ali uma série de benefícios, logo que, como por exemplo, dentro da água ficam muito mais leves, portanto o peso hidrostático é totalmente diferente, e as pessoas conseguem fazer um exercício prazeroso dentro da água. E então foi aí que eu me especializei, comecei a ser professor. Espera um bocadinho, que eu queria-te realmente enquadrar, porque, como sabes, isto é o podcast da Jornada da Mudança. Certo. É para falarmos de mudanças. Certo. E eu também sei, eu sei que hoje és um excelente profissional, assim, nos 5 continentes pelo mundo inteiro. Certo. Mas para isso, e há bocado estavas a dar o teu início da tua progressão a nível de trabalho, e eu queria que falasses dessas tuas mudanças, certo, para que as pessoas entendam, sim, que as mudanças fazem parte da vida. Sair da zona de conforto fazem parte da vida. Certo. Muitas vezes sem saber o que é que está do outro lado da folha, ou seja, mas acima de tudo arriscar e dedicar-se com corpo e alma, porque quando nós nos entregamos a uma causa, as coisas acabam por acontecer. Claro. Mas eu queria muito que falasses sobre isso, porque é uma experiência totalmente diferente. Sim, eu sempre tive muitas mudanças na minha vida. Primeiro, logo naquela fase inicial, como era professor de todo o tipo de exercício, não é? Desde ir para o ginásio, dar aulas de musculação, dar aulas de pilates, de aeróbia, na altura, step, portanto tínhamos uma série de modalidades, e eu percebi que
precisava ter uma formação especializada naquela área de intervenção, neste caso que era o exercício na água, e comecei à procura em Portugal e percebi que a oferta era curta, lá fora daquilo que me pudesse tornar um especialista. E obviamente que precisamos, para ir fazer formação aos Estados Unidos, precisamos de tomar decisões na nossa vida. Eu particularmente tive que tomar decisões na minha vida para investir dinheiro certo em formação especializada. Portanto, podia ter optado por as coisas mais fáceis, mas obviamente optei por fazer formação especializada nos Estados Unidos, em Itália, que são países de referência, e que eu poderia ser mais um professor, mas não, optei por... Tenho aqui uma boa área de intervenção, tenho aqui uma área de intervenção que posso me diferenciar na sociedade, ou seja, como professor de exercício, e rapidamente consegui fazer as escolhas certas, não é? E, portanto, comecei a não ser mais um professor e comecei a ser conhecido naquela área de intervenção. Ao ser conhecido naquela área de intervenção, obviamente tornei-me um especialista e que comecei a ser convidado para diferentes jornadas de formação naquela área de intervenção, neste caso o exercício vertical na água, em vários congressos nacionais e internacionais, e hoje em dia atualmente é efetivamente isso que eu faço. Sou acima de tudo formador de exercício vertical na água, e portanto tive que fazer aqui algumas mudanças que desde optar por algo diferente que na altura não era tão conhecido e aquela mudança com tanto investimento, será que vai valer a pena ou não, mas foi o que eu fiz. E arrisquei muito. Quando eu sou professor, rapidamente tinha um contrato de trabalho em piscinas municipais ou seja, tu és funcionário público. Eu fui funcionário público. Ou seja, desculpa, sim, tu foste funcionário público. Exatamente. E há muita gente que tem muita dificuldade em mudar, certo, porque está no funcionalismo, ou seja, tem o salário certo ao fim do mês. Claro. E tu tiveste esta audácia, certo, de fazer essa grande mudança, de sair do certo para o incerto. E acima de tudo pelo teu gosto, sim, por aquilo que te apaixonava, e sem saber o que é que ainda estava para ali à frente, não é? Sim. Portanto, trabalhei 15 anos como professor de exercício na água em piscinas municipais. Depois fui promovido ali para a parte da coordenação e portanto tive ali 15 anos na função pública. Era uma empresa municipal, mas é igual. E meti uma licença sem vencimento, ou seja, foi a minha vida, porque pensei que era necessário uma escola de formação para professores nesta área de intervenção, e comecei a minha aventura como empresário. Abri uma escola de formação, uma escola bem feita. Obviamente que no início ser empresário assusta muito, não é? Porque quem tem uma empresa sabe perfeitamente o quanto é necessário pagar todos os meses ao final do mês. Portanto, era uma responsabilidade. Antigamente tinha o meu ordenado certinho, agora não, tenho despesas todos os meses e tenho que trabalhar para isso acontecer. Portanto, isto aconteceu ali em 2016, as coisas começaram devagarinho, e quando estavam a subir, aparece a pandemia, e então foi realmente assustador. Foi muito assustador. Portanto, quando a minha empresa começou, obviamente, a entrar numa fase boa, veio a pandemia e, obviamente, foi caótico para todos. Mais outra fase desafiante. Ou seja, foi para todos. Completamente. Mas, acima de tudo, tu estavas a criar uma nova vertente da tua vida, certo, um novo negócio, certo, ainda por cima, com tantas certezas que tinhas, que as coisas iam, porque faltava aqui no país... Sim. Alguém especializado, mais especializado nessa área, sim, e a pandemia, pimba. Claro.
Portanto, nós tínhamos um escritório, tínhamos colaboradores que estavam, obviamente, com a empresa e, portanto, aquilo foi um susto muito grande porque, de repente, as pessoas não podiam entrar nas piscinas, não podiam fazer exercício, ninguém podia... havia aqui uma série de problemas relativamente às piscinas. As piscinas e os ginásios tiveram quebras muito grandes e, portanto, não iam investir em formação. A área principal da nossa empresa é formação de professores em exercício na água. Portanto, deixamos de fazer isso. Nós, logo no início, montamos um congresso em Portugal que todos os anos acontece e que estava a correr muito bem e depois quebrou devido, obviamente, também à pandemia, número de lugares, etc. Portanto, todo o nosso negócio foi posto em causa, não é? Ficou muito difícil, muito apertado, e portanto foi necessário tomar decisões, foi necessário perceber por onde é que iríamos continuar a estrada, mas foi uma barreira que nos apareceu ao alto. Portanto, quem é empresário sabe disto, aparece-nos uma barreira que se chama pandemia e dizer, e agora o que é que vamos fazer, por onde é que vamos? Pronto. E assim foi muito assustador e depois tivemos que reconstruir tudo outra vez, começar do zero praticamente, e cá estamos a crescer e a passar. Mas por incrível que seja, a pandemia foi há 4 anos, mais ou menos. Portanto, ou seja, tu em 4 anos, mesmo com um caso destes a nível mundial, tu tiveste a ousadia de dar continuidade ao teu sonho. Certo. Ou seja, tu não deixaste de sonhar, certo. Tu continuaste a apostar e podias ter ido para a parte mais fácil. Certo. E sabes disso, Sim, não é? sim. Porque eras um bom profissional. Sim. Podias ir para a parte mais fácil, mas não. Confirma-se. Eu podia só virar, portanto, podia continuar a dar aulas, eu sempre dei aulas. Atualmente eu sou professor universitário e para dar aulas eu acho que o professor tem que ter conhecimento do terreno, portanto é uma das coisas que eu nunca abdiquei. Obviamente que antigamente dava 70 aulas, agora dou 3, 4 aulas por semana, muito pontualmente, porque atualmente tenho outras prioridades e obviamente tenho uma empresa para gerir. Mas a verdade é que com a pandemia, no início foi um susto muito grande, percebeu o que é que iríamos fazer, mas depois deu-me ali um clique muito interessante, que foi, bem, já que estamos parados, é a altura de certificar a empresa mundialmente. Então eu comecei, o que é que eu fiz? Peguei na empresa e disse assim, então vamos, já que estamos aqui parados, vamos organizar tudo isto aqui. Entramos em contacto, já tínhamos o contacto feito, não é? Nós já tínhamos aqui um currículo, não é? Mas aproveitamos aquela pausa para certificar a empresa e atualmente em Portugal somos a única escola certificada pela International Aquatic Academy. Portanto, a International Aquatic Academy e a European Aquatic Association são das grandes referências do exercício a nível mundial, com sede em Itália, etc. Então certificamos a empresa e isso... Parece que não, foi realmente também uma boa estratégia para qualificar. E um passo exatamente. Gigantesco. E atualmente nós vendemos uma formação certificada pela International Aquatic Academy e, portanto, estávamos ali de braços cruzados, olha bem, o que é que podemos fazer? Começamos a fazer toda aquela parte mais chata, mais burocrática e lançamos... criando aqui digamos uma diferenciação com as empresas concorrentes, sendo nós a única empresa certificada em Portugal. Pronto, e a parte da pandemia trouxe isso de bom, deu para nos organizar neste campo. Portanto, a partir daí começamos a trabalhar com a International Aquatic Academy, começamos a ser envolvidos nas reuniões com eles e eu particularmente com o meu campo de visão e eu acredito que sou aqui um bocadinho criativo e no sentido de muito dinâmico, dei ali uma série de ideias de que a nível mundial devia de se fazer,
porque efetivamente há uma coisa que eu acredito. Acredito que todas as pessoas que nos estão a ouvir neste podcast um dia vão ter que ir parar a água porque vão ter dores nas costas, porque nós fazemos tudo sempre com as costas em péssima posição. É desde comer muito tempo ao telemóvel, portanto nós todos vai chegar a uma altura, trabalhar, vai chegar a uma altura quando vamos ter todos que passar pela piscina. No meu caso foi as neiras que eu efetuei ao longo da vida, pela força das circunstâncias, claro. E pegar muito em pesos, etc., más posições, sim. E realmente fiquei mesmo desesperada. E por saber isto, por saber que as pessoas precisam e perceber que nós atualmente temos taxas de obesidade muito grandes, perceber que há muita gente que precisava de fazer exercício na piscina, porque uma pessoa com peso, não é? Não consegue fazer exercício fora da água porque vai começar a doer os joelhos, vai começar a doer todas as articulações devido à força que está ali a ser solicitada, a carga que está a ser solicitada ali em muitas articulações, depois o mal-estar, o calor que a pessoa sente, enquanto na água consegue fazer de uma forma muito interessante. Portanto, há aqui uma série de benefícios que eu acho que, obviamente sei que o exercício na água é muito benéfico e por isso é que eu tenho esta paixão em promocionar ao máximo o exercício dentro da água para que as pessoas, consigamos ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque sabemos que as pessoas cada vez têm piores posturas, sabemos que as pessoas cada vez mais comem mal e a más horas, portanto há aqui uma série de condicionantes devido ao stress do dia-a-dia e por isso é que trabalhamos muito a promover isto. E então naquela altura, quando nós nos certificamos, a nossa visão que tínhamos, rapidamente eu fui convidado para ser um dos coordenadores internacionais da International Aquatic Academy e por isso é que a Glória vê-me agora em todo lado, portanto no próximo fim de semana estou no Dubai, há 2 semanas estive, a semana passada estive na Sicília, portanto ando aqui a girar um bocadinho o mundo, porque além de me tornar professor de referência nesta área de intervenção, também tive o convite para coordenar a nível mundial todas estas escolas, dando formação em muitos países e obviamente que se não fosse ter tomado aquela decisão de vou mudar e vou deixar de ser funcionário público, nunca na vida tinha descoberto países como descubro, pessoas maravilhosas em todo o mundo como conheço e acima de tudo nunca tinha chegado até aqui. Portanto, é preciso tomar decisões, é preciso por vezes perceber que é preciso ter coragem para a mudança, mas a mudança pode ser muito feliz e eu acho que hoje em dia sou muito feliz por causa dessa mudança que tive. Pois é, Francisco, tu realmente tiveste a ousadia de ir lá para fora, mas a tua questão foi aqui a tua paixão, o teu amor, porque tinhas a perfeita consciência que se mudasse, ou seja, tu tens uma preocupação também de ajudar o próximo. Certo. Porque tinhas convicções contigo mesmo. Certo. E eu acho que essas tuas certezas levaram-te a fazer coisas formidáveis, porque eu sei que ele anda nos 5 continentes. Atenção, é nos 5 continentes. Ele anda pelo mundo inteiro. É convidado, e eu até estou sempre a implicar com ele por causa dos meninos lindos que ele tem. E quando é que eu paro em casa? E quando é que para em casa? Mas essa tua preocupação em de transmitir aos professores para eles darem boas aulas, para também ajudarem os seus alunos. Certo. Isso é uma preocupação incrível, que eu acho, porque isto é quase, eu acho, é uma obra, sim, aquilo que tu estás a fazer diariamente. Sim. E da forma como aconteceu tudo isto. Sim, não é? sim, da sim, forma, sim. Já não falo nisso, porque o ter a coragem, em plena pandemia, estar a pedir a certificação da empresa, certo, a primeira empresa a nível do país, e depois arrojar-se lá para fora, por outras entidades, etc. Isso aí é obra, e aqui ninguém te pode tirar isso, e é um orgulho termos um português que realmente tenha tido essa ousadia de efetuar isso. Agora, eu admiro o teu carinho, porque eu como aluna, que fui tua, tu transmitias uma preocupação e não deixavas ceder, porque tu sabes que eu inicialmente
estava quase, não é Não conversar, era mas mais- estava quase a desistir, porque não só o medo da água, Sim, mas sim, sim. também a dificuldade em nadar, porque Certo. eu fui para a natação com 54 anos, Sim, quer sim. dizer, não foi com 18. 10 nem 18 anos, eu fui com 54. Mas não, aquilo que se via em ti era o compromisso que tu, ou seja, aceitastes e sabias e tinhas a perfeita consciência da forma como olhavas para mim, como apostavas em mim, que tu ias mudar, que eu ia conseguir. Certo. E há os dois lados. Claro que eu sou uma pessoa, quando assumo um compromisso, eu vou com ele até ao fim. Mas, tendo alguém do outro lado, Sim. ou seja, eu acho que todos os professores, Sim, até sim. nas faculdades, nas escolas, deviam ser assim. Porque, como tu fazes aquilo que gostas, tu consegues, e como eu acho que toda a gente, quando faz aquilo que gosta, avança. Claro. Os avanços são incríveis. E eu gostava muito que às vezes me falasse também desse teu carinho que tu tens por ajudar o próximo. Sim, sim, sim. Porque é mais do Eu- que ensinar a nadar ou de ensinar professores Sim, e sim, formar sim, professores. Eu acho que nós todos temos que contribuir para uma sociedade melhor. Acho que é este primeiro grande passo, é toda a gente, independentemente da profissão, independentemente do que faça, tem que tentar fazer o melhor, porque eu acredito muito que a forma como nós fazemos as coisas e a forma como fazemos bem as coisas, o nosso dia vai ser muito mais feliz e, acima de tudo, ao sermos simpáticos com os outros, ao sermos educados, ao sermos profissionais, as pessoas também se vão sentir bem com esta nossa atitude. Pode trabalhar numa padaria, mas a forma, por exemplo, eu dou aqui muitos exemplos, eu adoro ir ao Japão. No Japão você pede um café e a forma como eles trazem o café, a forma como eles trazem a conta com as duas mãos, é tudo tão carinhoso, a pessoa parece que está feliz por estar a servir um café. E é um bocadinho isto, é um bocadinho tudo, todas as pessoas deviam de tentar fazer o melhor independentemente daquilo que fazem. E é exatamente isso. Eu, por exemplo, gosto muito de correr de manhã e encontro muitas vezes uma pessoa que trabalha eu não sei muito bem como é que se diz esta profissão, mas trabalha, portanto, pega na vassoura e está a limpar a cidade, ali a varrer a cidade, varredor, talvez varredor. E a pessoa todos os dias de manhã está de microfones e está a cantar e está a varrer. Eu acho que aquele senhor é o melhor varredor do mundo. Acho que ele faz aquilo de manhã com uma profissão normalíssima, e ele acorda de manhã e portanto vê ali o nascer do sol junto ao mar e está ali a varrer e a ouvir a sua música, e ele é feliz. E eu acho que nós todos, independentemente daquilo que fazemos, temos que ser felizes. E aquilo que faço nas minhas formações é dar o máximo de formação aos professores, para eles que consigam perceber a responsabilidade que eles têm na sociedade, porque as pessoas que fizerem, que treinarem com eles, as pessoas que fizerem, seja natação, seja hidroginástica, seja o que for, se fizerem com um professor atento, que era aquilo que você estava a falar, com um professor atento, com um professor que incentiva, com um professor que esteja ali a puxar por eles, o dia daquela pessoa vai ser totalmente diferente, e eu acredito muito nisto. Então, a minha grande missão, eu estudei para ser professor de Ciências da Saúde. Agora é Ciências da Saúde, há muitos anos atrás professor de Educação Física, ou então professor de Ginástica. Mas aquilo que eu acho é que ser professor é exatamente isto, é contagiar o máximo de pessoas que façam formação comigo, os meus alunos de duas faculdades que eu colaboro. É exatamente isto. Os alunos, obviamente, que hoje em dia estão muito difíceis, mas nós temos que arranjar aqui mecanismos para que eles consigam tirar daquela disciplina o melhor que possam e que seja um prazer estarem ali comigo. E, portanto, é exatamente isso, é dar o melhor de mim para que seja uma simples aula de natação, como foi o seu caso, que seja muito prazerosa, seja numa aula minha que seja prazerosa, que seja numa formação seja prazerosa.
Ou seja, aquilo que eu quero é que tudo o que eu faça seja um contributo essencial para melhorar a performance dessa pessoa, neste caso falando na formação. Portanto, é um bocadinho isto. Eu acho que nós todos temos que entregar o melhor de nós, independentemente do que façamos, e claro que as pessoas que nos estão a ouvir vão dizer, mas eu já trabalho há 25 anos a fazer a mesma coisa. Acredito, mas se quiser mudar, tente arranjar outra profissão ou outro emprego, tente fazer algo para que seja mais feliz. Mas enquanto estar a desempenhar aquela tarefa, não perca tempo da sua vida. Tente perceber como é que a sua tarefa pode ser muito mais especial para si, porque você está a fazer aquilo com prazer. Portanto, é um bocadinho isto. Então, tudo o que eu faço na minha vida é tentar que seja prazeroso para mim e para todas as pessoas que estiverem à minha volta. No dia que eu perceber que já preciso de outro estímulo, vou desempenhar a minha tarefa até ao final para que pelo menos as pessoas consigam dizer, não, Francisco deu tudo até ao fim. É um bocado como o Cristiano Ronaldo está a jogar até os, não sei até que idade é que ele vai jogar, mas ele prepara-se todos os dias, a forma como ele treina, a forma como ele é um profissional, vai ser até ao limite. No dia quando acabar, possivelmente vai relaxar um bocadinho mais, vai deixar de ter aquele compromisso diário, e quando mudar, deixar de ser jogador, vai ter outra profissão, de certeza absoluta que se vai empenhar de outra forma para a nova atividade. Um bocadinho isto. Quer dizer, tu és um exemplo à qual... Espero bem que seja. Não, és um exemplo, porque é uma profissão, já trouxe aqui várias pessoas aqui ao videocast, é uma profissão totalmente diferente, mas que também a mudança, porque no fundo é aquilo que nós mais deveríamos fazer, efetuar na nossa vida quando não somos felizes, ou quando não estamos bem, seja no âmbito familiar, social, de trabalho, é fazer algo para mudar, nem que seja, como tu disseste há bocado, o próprio varredor, em qualquer profissão, fazê-la bem feita. Claro. Porque a partir do momento que a faz bem feita, certeza absoluta que o seu coordenador acima verifica que ele faz aquele trabalho bem feito, é até capaz de fazê-lo subir, porque ele é um bom exemplo. Como é óbvio. Só assim. Eu acho só que... Assim. Eu digo-te... É só assim. Eu acho é esta forma também que nós também ajudamos os responsáveis, os líderes, etc., a entenderem que os seus colaboradores estão a trabalhar com gosto. Assim, também cabe um pouco aos colaboradores. Claro que os líderes também têm que fazer a parte deles. Não sei se são sem dúvida. Mas tu és líder. Sim. É assim, tu és líder, Sim. Tens colaboradores a trabalhar contigo, Certo. Tens alunos, Certo. Tens isso tudo, já foste aluno, Sim. Já estiveste na função pública. Certo. Quer dizer, e tudo isto, para ti, ao fazeres aquilo que tanta gente, as pessoas têm medo das mudanças, tu fazeres a tua grande mudança foi o maior passo que tu destes para a tua profissão e, acima de tudo, também para o mundo inteiro. Porque, ao fim e ao cabo, eu estou aqui a falar com alguém que não é só em Portugal, mas é do mundo inteiro e que é reconhecido pelo seu trabalho. Eu acho que é isso. Eu acho que precisamos mesmo ter coragem para a mudança, não é? E eu a maior riqueza que eu tenho na minha vida, além da minha família, neste momento, como é óbvio, e eu sei perfeitamente, eu digo sempre isto a brincar, mas eu, se furar um pneu na Ásia, eu acho que alguém me vai ajudar. Eu, se furar um pneu na América, eu acho que alguém me vai ajudar, porque aquilo que eu mais tenho é um universo de amigos internacionais incríveis. E eu, se não tivesse tomado essa mudança e não tinha conhecido tantas pessoas em todo o mundo, incríveis, excelentes líderes, profissionais de excelência, eu nunca na vida conseguia ter visto o que eu vi nos últimos 10 anos,
particularmente, que tenho tido muitos convites internacionais, e portanto, se eu tenho riqueza, é riqueza de amigos que eu criei em todo o mundo, e que é um prazer enorme perceber que eu estou a chegar a um país e alguém me está a ligar, estás perto de mim? E às vezes estou quase a 1 hora de distância, 2 horas, vamos jantar, vamos almoçar. Portanto, há este eu fui de férias para a Tailândia e tinha mensagens de amigos meus para ver se não dava para ir jantar ali no estante a Tóquio. Portanto, não é propriamente perto, mas as pessoas seguem-te e estão ali pertinho de ti a perceber o que é que se está a passar, e obviamente que isso é o poder das redes sociais que nos ajuda muito a chegar às pessoas todas e neste caso prático, ir de férias e as pessoas, estás a fazer, não consegues dar aqui um saltinho. Portanto, é realmente uma riqueza incrível, e eu, se não tivesse tomado aquela decisão, uma decisão forte, de mudança grande, porque tinha um contrato de trabalho para toda a vida, tive que dar ali uns passos muito, no início, muito ofegantes, mas eu sempre pensei, se não for agora vai ser quando, não é? E, portanto, mudei, e essa tomada de decisão foi realmente importante. E hoje em dia conheço muita gente, trabalho com todo mundo, como eu disse, próximo fim de semana vou estar a trabalhar no Dubai, depois temos um evento cá no Porto, depois vou de férias, depois temos um evento em Itália, depois começa outra vez o ciclo todo, porque agora vai entrar a parte das férias, mas pronto. Mas se não fosse realmente esse ponto de viragem, eu nunca tinha chegado até aqui. A Glória sabe perfeitamente da projeção mundial que a minha área chegou, e portanto sou muito feliz por conhecer tantas realidades, tantas culturas, tantas coisas super interessantes. E eu vou contar aqui só rapidamente uma história mesmo gira, de um evento que por acaso também acontece em janeiro no Dubai, e eu como coordenador desse evento, portanto é um congresso internacional, e eu sou o responsável máximo desse evento no Dubai. E o ano passado, portanto, batemos o recorde, tivemos 23 países, com 23 países totalmente diferentes, não é? São muitas culturas, e portanto é um congresso que se organiza num hotel, toda a gente hospedada e tudo. Foi uma tensão tão forte para mim que no dia anterior eu não consegui dormir. Portanto, a ansiedade era tanta, e eu tinha combinado estar às 7 horas com a equipa para fazer o briefing, que foi-me deitar super cedo, 11 da noite, passa meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3, 4, 5, sem dormir. E de repente adormeço, tinha que acordar às 7 e acordei às 9 menos 10. O evento começava às 9. Acordei porque o meu companheiro de quarto acordou-me, Francisco, temos que acordar ainda. Então fui. Ou seja, as pessoas, aquilo estava muito bem organizado, já estava tudo, aquele briefing era só inicial, as pessoas todas ali a cumprimentarem-se no início, portanto o check-in começava a partir das 8, entretanto eu chego às 9 menos 10, o evento começa às 9, toda a gente está na piscina com as suas bandeiras de todos os países, e as pessoas vêm-me, olham para mim. Eu estava de óculos de sol porque tinha acabado de acordar há minutos atrás, e as pessoas olham para mim e começa toda a gente a gritar e a bater palmas. Aquela sensação, aquela imagem eu jamais vou esquecer na minha vida. Porquê? Porque ninguém sabia de mim, toda a gente sabia que era comigo que falavam de tudo acerca do congresso, toda a gente me queria ver. E eu não estava, só que toda a gente pensava que eu estava a organizar outra coisa qualquer, e como estava tanta gente, passei despercebido. E foi chegar, subir as escadas, as pessoas todas a olhar para mim, começam tudo a bater palmas e a gritar e etc. E eu peguei no microfone e só disse bem-vindos, e arrancamos com o evento, e foi incrível. Isto porquê? Eu episódios como este nunca tinha passado se não fosse... Isso é um alento. É um alento grande, é um alento para a nossa atividade profissional, sermos reconhecidos,
e as pessoas gostarem do nosso trabalho. E isto também acaba por ser um exemplo aqui para os nossos ouvintes, porque as mudanças aos nossos ouvintes e mesmo aos teus filhos. Sim, sim. Aos teus filhos, à tua família. Sim, sim. Porque saíste de uma zona de conforto, Sim. lutaste por algo melhor. Não foi só a parte remuneratória que esteve aqui em causa, porque Claro. se fosse só a parte remuneratória, tiveste ali muitos problemas inicialmente, financeiros, Sem etc., dúvida, sem para dúvida. arrancar uma empresa. Não é fácil, não é? Temos que fazer contas, temos que andar ali a perceber tudo, porque é uma empresa e tem que ter contabilidade organizada e tem que ter um escritório, tem que ter... Ou seja, logo para começar já temos ali despesas seguidas. Quer dizer, um investimento enorme e chegas... E foi em janeiro de 2025 e tens essa gratificação. Não, sem dúvida, sem dúvida. Contigo Foi própria. a memória que eu tenho deste ano, é a memória que eu tenho deste ano e é a memória que traça exatamente o que a Glória estava a dizer, que é olhar para trás e ver a conquista que foi feita durante muitos anos. E é muito potente ver tanta gente, ou seja, tudo professores, tudo profissionais, e eu sou mais um professor, sou colega deles, mas toda a gente estava ali à espera de me ver. E foi tão forte, aquelas pessoas todas a gritar, e eu a gritar com um espanto enorme, porque onde é que está o Francisco? E o Francisco estava a dormir. Onde é que está o Francisco? E de repente o Francisco acorda porque o colega acordou, vem a correr e eles realmente veem o Francisco e há ali uma festa incrível. E portanto é um marco muito forte na minha vida, nunca mais me vou esquecer nesta história. Não tenho fotografia para me acompanhar aquilo que os meus olhos estavam a ver naquele momento, mas foi efetivamente único. E portanto... Tens a tua alma, sabes que normalmente as pessoas, quando veem dois caminhos, por norma, porque o nosso cérebro é preguiçoso. Certo. E, por norma, as pessoas utilizam sempre o caminho mais fácil. Certo. Isso está provado cientificamente, Sim, sim. em todas as profissões, em todos os países, em todos os locais. Isso está provado. Agora, quando nós optamos por um caminho mais complicado, por um caminho mais difícil, porque foi durante o caminho, ou seja, tu tiveste esse prémio, Certo. este ano, no Dubai, ok, isso aconteceu. Mas o que te fez chegar hoje foi o caminho que percorreste. Sem dúvida. E o caminho que percorreste, não só as pessoas que conhecestes, Sem dúvida. porque a pessoa que conheceste em Itália levou-te à Eslovénia, da Eslovénia levou-te à Rússia, porque... Eu há coisa de mês e meio vi-te na Rússia e eu até disse assim para mim, ou seja, correste um risco, foste para um país que está em guerra com outro país e fostes sempre com essa preocupação de transmitir o teu conhecimento, Certo. porque também existe lá profissionais que também têm que aprender, que também querem dar o seu melhor, porque somos todos pessoas. Sim. Olha, eu quando começou esta situação da guerra, eu tenho dois amigos profissionais que adoro-os profissionalmente, porque são mesmo muito bons. Uma está na Rússia, outra está na Ucrânia. E, portanto, ambas as duas sempre me convidaram para ir aos seus países participar nos seus eventos formativos. Na Ucrânia, aquilo foi tão forte para mim que houve um congresso que nós fizemos em Lisboa e foi logo a seguir à pandemia e que doámos toda a nossa receita para a Ucrânia. Foi anos difíceis, obviamente que estávamos a sair da pandemia, as pessoas ainda não estavam muito confortáveis para ir para as formações em grupos, etc. E conseguimos doar um valor bem significativo para a nossa colega. E do outro lado, nesse mesmo ano, nós, antes de estourar a notícia, antes de começar a guerra, nós tínhamos convidado para esse congresso uma russa.
E, portanto, foi ali um problema grande, porque toda a gente nos começou a escrever, não, porque é que vão convidar uma russa, não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, foi ali um cenário chato. Obviamente que os voos lá começaram a ser todos cancelados e ele não pôde vir. E, portanto, sempre tive aqui uma mágoa muito grande de não ter conseguido trabalhar com a russa, que se chama Ekaterine. Nunca consegui trabalhar com essa minha colega e ela todos os anos me convidava para ir lá à Rússia. Ele, Francisco, podes vir, que não há problema nenhum, aqui não há guerra, teoricamente falando, confortável, e portanto todos os anos me surgia este convite. Então este ano também está a acontecer uma coisa muito engraçada, que é conseguimos trazer, ela é especialista muito na área do treino personalizado, e conseguimos trazê-la pela primeira vez a Portugal, e ao mesmo tempo ela convidou-me para ir lá ao congresso dela, e eu fui ao congresso dela e fui a Moscovo. Não conseguia dizer mais do que não, porque era algo que me estava ali a falhar, e então fui lá à Rússia, percebi que lá está tudo muito tranquilo, portanto... Tu és mesmo em Moscovo. Sim. Estava tranquilo. A única coisa que não tem é voos diretos. De resto, a cidade normal, mas sinto que as pessoas não estão muito felizes com esta situação, acredito eu, e espero que isto acabe rapidamente. E, portanto, faltava-me, ou seja, ajudei a minha colega da Ucrânia, e faltava-me ajudar com a minha presença, digamos assim, e com os meus conhecimentos técnicos, estar na Rússia. Portanto, senti-me aliviado por este ano conseguir também contribuir um bocadinho com aquilo que eu faço, e obviamente cada professor tem que ter a sua capacidade de criação de novos programas de treino, de novas metodologias para motivar aqui as pessoas a fazer exercício, e portanto consegui levar o meu trabalho até à Rússia e fiquei muito, muito feliz. Portanto, ajudar uma colega e a outra deixou-me também aqui relaxado. Responde-me uma coisa, como arrancaste com uma empresa, no fundo arrancaste com a liderança, tu conseguiste também contagiar alguns colegas teus nos outros países para montarem as suas próprias estruturas, para eles arrancarem, etc. Ou seja, temos aqui um caso muito interessante. Estou a dar aulas aqui no Porto. Temos um nadador Salvador que estava na piscina a fazer vigilância, e esse nadador Salvador era da Grécia. E portanto, esse grego estava a ver a minha aula, e acabou a minha aula e ele veio falar comigo: olha, onde é que eu aprendo estas técnicas, estas formações? E então nós íamos ter uns cursos no Algarve. Ele veio para o Algarve, fez a formação, e a seguir começou a fazer todos os nossos eventos, todos, ele gostava, ele também tinha uma ligação à água muito interessante, que ele era jogador de polo aquático, e começou-se a especializar também nesta área. Então, quando veio a pandemia, ele disse: vou ter que voltar para o meu país, e eu encorajei: olha, porque é que não abres lá uma escola de formação nesta área, pois já que não há. Entrei com ele como uma sociedade, e rapidamente começamos a desenvolver lá um projeto. Ainda ontem fizeram um evento maravilhoso lá na Grécia. Tu és sócio de uma empresa na Grécia? Sou sócio de uma empresa na Grécia. Sim, e então estamos aqui com projetos espetaculares, trabalhamos em conjunto, desenvolvi ali a escola na Grécia, e portanto... são coisas espetaculares que têm vindo a acontecer. Portanto, isto para responder à pergunta, diretamente, por exemplo, tenho uma sociedade na Grécia, e sempre que posso, claro que há perfis de pessoas diferentes. Há pessoas que têm um espírito mais empreendedor, outras muito mais reservadas, mas todas aquelas pessoas que eu acho que têm potencial, encorajo a abrir os seus próprios projetos e etc. Ok, Francisco, nós estaríamos aqui horas a falar, porque o entusiasmo é mútuo. Eu desejo-te as maiores felicidades em termos de futuro, e que realmente continues por aí a espalhar o teu conhecimento, a tua sabedoria, porque ela é importante, e que demonstrar também às pessoas que não têm que ter medo da mudança. Claro. Por isso... Agradeço muito este bocadinho, estar aqui a partilhar consigo, que é maravilhoso. Conheço, obviamente, cada vez melhor, e é uma paixão conhecer uma pessoa com uma glória. Portanto,
É com muito carinho que eu estou aqui. Desejo a maior felicidade para este projeto e, obviamente, que espero nos vermos numa próxima. Exatamente, e eu, claro, que vou-te convidar mais vezes. Por isso, obrigada por me acompanharem mais este episódio da Jornada da Mudança. Não se esqueçam de subscrever o podcast. Se gostarem, partilhem. Alguém pode estar à necessidade de aprender a nadar. Portanto, aqui o Francisco também está disponível. E agradecer vocês estarem desse lado a ouvirem, e quero que continuem a partilhar comigo conversa nas redes sociais ou através do site gloriasantos.pt. Voltamos na próxima jornada. Obrigada, até à próxima. Cada jornada começa com o primeiro passo. Esta é a jornada da mudança, guiada por propósito e esperança. Com Glória Santos vamos construir histórias que inspiram, caminhos a abrir. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.